Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte para Caixa. O meu nome é William Meller e fico muito feliz de te receber mais uma vez para outra conversa aqui sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, tentando trazer uma curadoria de alguns conteúdos, algumas questões que aconteceram que podem talvez impactar a forma como você vem trabalhando, a forma como você vem liderando os seus times ou até mesmo conduzindo os seus negócios. Eu separei aqui três tópicos que estão muito conectados para essa semana onde no primeiro deles eu quero conversar contigo sobre mentoria. Muitos profissionais têm um mentor, recebem essa figura do mentor, às vezes até mais de um mentor ao mesmo tempo para diferentes áreas de desenvolvimento, mas acabam esquecendo de uma peça-chave que pode se conectar muito bem junto com essa mentoria e esse crescimento de carreira recebendo conselhos de alguém. Também quero falar com você sobre inteligência artificial entregando o valor, mas não aquele valor que se esperava dentro das organizações, pelo menos é o que resultados vêm indicando, e como isso vem mostrando, segundo alguns dados, que existe uma habilidade específica que está fazendo uma grande diferença para profissionais que estão se destacando nesse momento onde a inteligência artificial começa a passar, né, a curva do hype e chegar no momento onde a adoção através das organizações dos profissionais chega no ponto onde o próprio Gartner fala, né, onde ela começa a atingir aquela conexão entre expectativa e realidade, e aí pode ter uma frustração ou até mesmo um encantamento ainda maior com a tecnologia. E também quero falar com você sobre foco profundo. Algumas vezes a gente fala muito aqui, né, às vezes muito, não ficou legal, mas às vezes a gente conversa sobre o quanto produtividade é algo relevante para nossa carreira, é quanto algo que faz uma diferença, quando a gente entende o que que é produtividade de verdade, né. Produtividade não é necessariamente fazer mais e não necessariamente só fazer melhor, mas uma relação muito grande entre a nossa concentração, o resultado, né, o output daquilo que a gente faz e o benefício que aquele resultado entrega de fato, né. Então produtividade é algo muito mais complexo, mas hoje eu quero falar sobre um ponto específico, que é o foco. Afinal, o nosso foco ultimamente ele vem sendo desafiado, né, pela própria tecnologia que veio para nos ajudar a ser mais produtivos, o que é um paradoxo interessante aqui para a gente debater, tá bom? Você está pronto para o primeiro tópico? Eu tô e eu tenho certeza que vai ser uma reflexão muito interessante, como eu disse, sobre mentoria. Você provavelmente tem alguém que te orienta, que te ajuda em algum momento da carreira, que te ajuda, talvez com alguma experiência que ele ou ela teve, talvez trazendo um pouquinho de erros e acertos que tiveram ao longo da sua carreira, e você tem nessa pessoa, nessa conexão, a figura de um mentor. E essa mentoria ajuda você a entender quando que é um momento mais adequado para algumas movimentações de carreira, quando que você deve controlar a sua ansiedade por crescimento e dar aquele passo mais calculado, quando que é a hora de arriscar. Essas mentorias, elas ajudam muito o nosso desenvolvimento ao longo do tempo. Só que existe, um ponto aqui que eu quero chamar a atenção. Será que a mentoria, ela é suficiente quando se trata de ter essas conexões que ajudam você a crescer na carreira? Pois é, existe uma distinção que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo sobre a figura do mentor e a figura do sponsor, né, a figura do patrocinador. Tem um relatório muito interessante recente da SHRM, que se chama é um relatório publicado em inglês, se chama The Price of Success, né, o preço do sucesso. E esse relatório ele traz um dado muito interessante, que profissionais com um mentor ou um sponsor têm 54% mais de terem, de conseguir superar desafios em momentos difíceis de sua carreira. Então aquele momento onde as coisas não estão dando certo, não estão conseguindo uma relocação, não estão conseguindo a promoção ou o avanço de carreira que desejavam, a figura do mentor ou a do sponsor, ela tem esse papel de contribuir. E parece até simples, mas o problema aqui ele não é ter ou não ter apenas, mas saber quando e como usar esses papéis para realmente ajudar a sua carreira a avançar. Porque eles não são, os 2 papéis ele tem um foco e um direcionamento para a tua carreira muito específico. O mentor, ele é obviamente aquele papel, aquela pessoa que está ao seu lado e ele te ajuda com feedback, com orientação, como eu disse, trazendo exemplos positivos e negativos de coisas que aconteceram na carreira deles. Então, normalmente, uma pessoa que, além de tudo, é mais experiente que você,
talvez em uma área que você já atua, talvez em uma área que você deseja atuar, e esse papel, né, esse mentor, ele vai contribuir com essa orientação. Então ele está muito linkado a ajudar você, quase que pegando pela mão para ir para o próximo passo. E aí a gente tem figura também do sponsor. E ele é um pouco diferente, porque normalmente o sponsor ele está numa posição, em uma cadeira, que ele consegue influenciar no seu crescimento. Então pense como uma pessoa que está, talvez, né, acima na hierarquia da empresa, só para dar um exemplo aqui, e ele tem um poder de influenciar tomada de decisão, influenciar uma oportunidade que pode surgir, ou seja, é aquela pessoa que quando você não está na sala, pode te defender e ter esse papel fundamental, até mesmo de abrir alguma porta para ti. Então eu gosto muito que o artigo da Corby Fine Coaching, ele foi publicado agora em março de 2026, então está muito linkado com o relatório que a gente acabou de falar. Ele resume muito bem a figura dos dois papéis para o nosso crescimento profissional. O mentor, ele vai dar como se fosse um mapa, né? Vai dar um mapa para por onde ir, vai contribuir para você literalmente com o papel do mapa, mostrando os caminhos, até mesmo mais de um caminho que você pode atingir o objetivo. E às vezes não mostrando, mas pelo menos orientando, dando uma direção, né? E o sponsor é o que vai colocar combustível no seu veículo para chegar até lá, para conduzir, para andar por esse mapa. Porque o sponsor ele vai colocar o seu próprio capital político para influenciar em decisões que podem fazer a sua carreira avançar. E muitas empresas criam um mecanismo de mentoria interno, um programa de mentoria onde você pode ter algum tipo de coaching com executivos da empresa, com liderança sênior da empresa, ou com alguém que atua em uma função que você tem interesse de atuar. O ponto é que isso vai criando uma ilusão um pouco perigosa de que você tem alguém te desenvolvendo, te ajudando, o que, veja bem, é muito importante. Eu tenho mais de um mentor que eu costumo ter sessões enfim, conversa em alguns momentos da minha carreira, então não os uso com aquele modelo estruturado que algumas empresas têm, com, né, sessões e uma coordenação e um plano, mas tenho pessoas que eu vou conversar em momentos específicos de carreira, em tomadas de decisões, e até mesmo para ouvir. Eu acho que o problema de quem tem um mentor é muito de ouvir suas experiências, ouvir um pouquinho dos seus acertos e também dos seus erros, porque a gente aprende muito ouvindo sobre os erros das outras pessoas, no bom sentido, eu tô falando aqui, obviamente. Mas qual é a ilusão que perigosa que isso cria? É que aquele mapa vai ser suficiente para você conseguir avançar. O problema, e aqui a gente pode deixar a discussão se isso é bom ou ruim, se deveria mudar ou não deveria mudar, porque eu gosto de trazer aqui a realidade quando trago a curadoria do conteúdo, e a realidade envolve, não somente como as coisas funcionam para o nosso desenvolvimento, mas também como funcionam as regras do jogo, como, por exemplo, a política da interna de muitas empresas. E a política, ela faz parte do jogo, e a gente precisa entender que é o jogo que nós estamos jogando. Dito isso, o sponsorship, né, o papel desse patrocinador, ele tem essa figura de realmente colocar a própria reputação em jogo, em algum momento, porque ele acredita nos seus resultados. Então veja bem que ele não é o papel da mentoria que está preocupado especificamente com o seu desenvolvimento, mas ele entende que você é alguém que dá resultados e você estando em uma posição específica pode também contribuir para esse sponsor de alguma maneira. Então aqui é um jogo sim de trocas, não entenda errado e não acho que eu estou sendo simplista querendo dizer isso, mas é um jogo que você precisa entender. E como eu disse, tudo isso que eu tô falando pode parecer, dependendo de como você tá ouvindo, que tem um tom negativo. Em nenhum momento eu quero que você pense isso. O papel do sponsor, né, e do patrocinador e seu na sua carreira é realmente de uma troca, de uma contribuição que vai ajudar em muito a sua carreira a avançar e você precisa aprender como utilizar esse eh, essas oportunidades que você tem de abrir uma porta através de outras pessoas, porque talvez no futuro você também vai ser a pessoa que vai estar abrindo portas para outras pessoas e você precisa entender, inclusive, como os seus papéis eles vão mudando ao longo da sua carreira, tá bem? Pense também nas relações profissionais que você tem hoje, porque essa é a reflexão maior que eu quero te provocar a fazer. Quem que quem que cumpre esse papel de orientador, de mentor hoje na sua carreira? Você tem alguém que atua ao seu lado, te dando um pouquinho desse mapa, conversando contigo sobre erros e acertos e te ajudando a crescer? Se você não tem, eu considero ou quero te convidar a refletir
sobre pessoas que já existem no seu círculo de atuação que poderiam ser bons mentores, convidar essa pessoa para um café, para um almoço e perguntar, né, enfim, realmente convidá-la, se ela se sentiria à vontade de conversar um pouco mais sobre pontos específicos da sua carreira, de pontos de desenvolvimento, e eu acho que você pode ter um ganho pessoal e profissional para o seu crescimento aqui, muito grande. E a segunda coisa que eu quero ou segundo a segunda reflexão que eu quero te fazer é, se você já tiver esse papel hoje na sua carreira, se você consegue enxergar como ambos estão conectados, o mentor que te ajudou a desenvolver e aquelas pessoas que você sabe que quando você sair da sala vão estar te defendendo, vão estar falando bem de você e vão estar ajudando para que você continue crescendo na sua carreira. Muito bem, e com isso a gente vai conectar agora diretamente o próximo tópico, porque embora mentoria e sponsorship, acabei de falar, né, de desenvolvimento profissional não pareça tão conectado com inteligência artificial, as habilidades humanas, as soft skills que são necessárias para fazer esse crescimento profissional acontecer, com certeza estão e você vai perceber isso aqui nesse próximo tópico. As empresas estão investindo bilhões em inteligência artificial, mas recentemente, segundo muitos reportes que estamos vendo, a expectativa tem sido diferente da realidade, pelo menos com os resultados de curto prazo. A gente vem percebendo que a grande maioria dos projetos de inteligência artificial, ou pelo menos de acordo com o dado do Gartner, sendo ainda mais específico, um em cada 50 investimentos em projetos de inteligência artificial entregam um valor transformacional que era esperado, né? Faz alguma coisa mudar na empresa, faz alguma coisa acontecer de relevante que faça valer a pena aquele investimento que se teve. Isso é muito discutido, a gente já falou em alguns outros vídeos que muitas vezes o ganho principal somente em quesitos de aprendizagem, de retorno, em entender como fazer coisas mais rápido, não necessariamente vai ser melhor, mas pelo menos possibilita que você valide caminhos, valide hipóteses antes de gastar tempo desenvolvendo, algo grandioso e desenvolvendo muitas horas em cima de um projeto que não valeria a pena. Então a discussão sobre o que que significa essa falha, ela é muito grande, tá. Não vou entrar em detalhes que tem outros vídeos, no canal e alguns outros episódios do podcast que a gente conversou sobre esse assunto. Mas o ponto é, a grande questão não é, ou pelo menos quase nunca é a ferramenta, mas sim o que as pessoas fazem com ela. E isso tem sido assim, antes da gente falar de inteligência artificial, certo? Se a gente falar de vamos pegar o a recente o recente desenvolvimento da tecnologia, né, com analytics, com big data, com tudo aquilo que nos proporcionava ter mais informação para tomada de decisão. A informação por si só, ela nos ajuda a tomar uma decisão melhor? Bom, obviamente ajudar, ajuda, só que o que vai decidir o rumo que a empresa vai tomar, o rumo que o meu produto vai tomar, o rumo que eu vou tomar, é a decisão em si que é feita em cima dos dados, em cima da informação. Quanto mais a tecnologia avança, com IA generativa a gente percebe isso, mais factível se torna entender os dados que eu tenho disponíveis, entender o que fazer com esses dados e entender quais são as diferentes hipóteses que eu tenho, em cima desses diferentes cenários para tomar uma boa decisão. Então, sim, não há discussão que quanto mais tecnologia avança, mais facilitada é ou facilitado é o processo de tomada de decisão. Mas a decisão ela ainda é humana. E é por isso que um artigo publicado pela IAP, agora em abril de 2026, ele é bem recente, ele fala justamente desse gap, sobre a informação disponível e tudo aquilo que a tecnologia nos ajuda a ter, e o julgamento. E a conclusão é que o gargalo é realmente ainda o julgamento humano em cima da informação disponível. Como o relatório fala, né, não é a falta de acesso à tecnologia, é a falta de capacidade de decidir o que a tecnologia deve fazer. Ou, basicamente, né, o que fazer com o que eu estou tendo de ganho de benefício em cima de uma tecnologia, nesse caso, inteligência artificial. Eu dei o exemplo, né, das validações de hipóteses, validações de cenários. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de produto, a gente está cansado de saber que desenvolver mais rápido não significa necessariamente que eu estou conduzindo ou criando
a coisa certa. E a gente corre o risco de virar a gente usa o termo em inglês, né, uma feature factory, né, uma fábrica de funções apenas, uma fábrica de novos recursos para um produto que não vão entregar o valor ou resolver um problema do cliente final. E aqui a gente entra num ponto bem relevante que, sim, é verdade que desenvolver mais rápido não necessariamente significa desenvolver algo melhor, mas a validação de alguns cenários, a validação de que se aquilo vai ser uma boa solução ou não, por si só já é um grande ganho. Então você antes precisava ter algumas semanas para fazer uma construção de um MVP e validar uma hipótese sobre algum tipo de problema, agora você consegue fazer isso em algumas horas, e somente esse ganho de entendimento de quais cenários vão ser melhores, quais cenários vão conduzir a um melhor efeito no que eu quero criar, já tem sim um grande ganho de produtividade e um ganho de efetividade também para você e para sua empresa. Então sim, eu não acho que tenha dúvida de que a inteligência artificial contribui, ainda assim que o relatório do Gartner mostra que tem muitos projetos falhando, a IA contribui sim para essa execução, com certeza acelera a execução. O ponto é, ela ainda não vai melhorar, e isso depende muito do ser humano que está conduzindo, as iniciativas, decidindo sobre o que vai ser feito e onde vai ser utilizada a inteligência artificial, que é basicamente a ideia de ter as perguntas certas. Como eu disse, você vai ter respostas mais rápidas, vai ter uma execução mais rápida, mas se você não sabe fazer as perguntas, né, pensar no problema da maneira certa, você não necessariamente vai atingir os resultados esperados. O mesmo artigo da IAP, ele aponta algo bem interessante junto com essa habilidade de julgamento, que primeiramente, que julgamento em si é uma habilidade que as lideranças estão precisando cada vez mais se desenvolverem, melhorar a capacidade de tomada de decisão com base em informação, em dados e como a tecnologia suporta para que o nosso julgamento possa ser melhor em cima de uma informação e para tomar uma decisão correta. E ainda, ela aponta nesse relatório que comunicação, pensamento crítico, liderança e criatividade, não são apenas mais soft skills para um líder, mas são basicamente as habilidades centrais, as habilidades fundamentais que fazem o, o, o resultado ser percebido ou aquele investimento todo que eu tive em tecnologia trazer o que eu tinha de expectativas. Por quê? Porque basicamente você acelerou a execução, você soube, se você teve um bom julgamento, fazer as perguntas certas, a problematização certa do que você quer resolver, e com base nisso você conseguiu tomar decisões melhores. As empresas estão investindo muito, e isso é claro internacionalmente, isso não é algo regionalizado, investindo muito, mas também não tem dado o tempo necessário para o desenvolvimento humano que deve andar junto com a tecnologia. O que é algo que historicamente a gente sempre viu em grandes saltos tecnológicos, tecnologia avançando em um movimento muito grande, a gente pode falar sobre isso desde a Revolução Industrial e na verdade se você gosta de história e você voltar muito antes disso, se você voltar na construção das pirâmides, se você for avançando na forma como a construção civil foi evoluindo ao longo do tempo, como a construção de cidade foi evoluindo ao longo do tempo, sempre houveram historicamente grandes gaps entre o avanço da tecnologia e a capacidade humana de acompanhar. Então a tecnologia ela avança, 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 chega a ter um gap entre o que o ser humano conseguiu acompanhar e não conseguiu, e aí tem esse momento, né, que o ser humano vai conseguir buscar novamente se equiparar até o tanto que a tecnologia avançou. Como a tecnologia não para de avançar, esse gap vai sempre tentando buscar, ele nunca está completamente alinhado com o momento tecnológico e de maneira geral, o que eu estou falando, a capacidade humana de ter a habilidade de lidar com essa tecnologia. O grande ponto com isso, a gente falou sobre isso aqui no canal, inclusive no vídeo sobre a encíclica papal, né? É que esse é um ponto de preocupação, porque no momento, não há nenhum tipo de negacionismo quanto a isso, a tecnologia ela está avançando muito mais rápido do que essa capacidade humana de absorver o gap consiga buscar. Então esse gap ele vem crescendo muito nos últimos anos com inteligência artificial. A gente não vê de maneira geral, repetindo aqui, não trazendo pontos específicos, mas de maneira geral, o trabalhador não conseguindo acompanhar qual é o reskilling, né? Qual é a habilidade que ele precisa desenvolver para voltar a ser páreo para o mercado de trabalho com essa tecnologia.
Como eu disse, eu vou repetir pela terceira vez, eu tô falando isso de uma maneira geral e de uma maneira média, então trabalhador médio, porque a gente sabe que várias áreas, como a área de tecnologia da informação, isso acaba sendo um pouquinho mais natural, e o reskill ele acaba indo quase junto com a tecnologia em si, porque os projetos pedem isso, né, existe uma demanda que pede isso. Só que o problema ou a preocupação, e o relatório aponta isso, e é algo que me preocupa também toda vez que eu vejo esse tipo de informação de um gap entre uma habilidade importante, como nesse caso tomada de decisão e tecnologia, é a gente criar profissionais, principalmente criar líderes, que perdem desempenho quando a ferramenta não está disponível. Sabe o que eu quero dizer? Então você não tem mais o relatório com a informação e você não sabe o que fazer com o seu time. Você não tem a ferramenta funcionando para gerar um report do projeto e você não sabe dizer o que está acontecendo no projeto. E assim eu posso trazer vários exemplos. A tecnologia ela facilita, mas você como líder, você como alguém que toma decisão, você tem que ter a sua capacidade, o seu framework de tomada de decisão que permite que você consiga julgar o que está acontecendo, consiga tomar decisões, consiga ter a sua forma de ser informado, sem ter um peso cada vez maior no seu gasto de energia para isso, tá bom? O que eu quero buscar para você nessa reflexão final, nesse artigo, ou nesse vídeo, eu escrevi um artigo sobre esse assunto recentemente, lá no Meller Notes, se você quiser verificar. Mas o assunto que eu quero trazer para você pra uma reflexão é: quando foi a última vez que você pode dizer que o seu processo de tomada de decisão ele funcionou independente da tecnologia disponível? Tá, então você conseguiu decidir bem quais reuniões mereciam ou não sua atenção, aonde você deveria alocar o seu tempo ou não, e que tipo de assuntos você poderia inclusive retirar, né, sair deles, se retirar deles que não eram tão relevantes e isso não afetou ou, nesse caso, ajudou, contribuiu para que a sua tomada de decisão fosse importante. Porque, de novo aqui, tomada de decisão é algo fundamental para o seu desenvolvimento como líder, para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Ter um processo que nos ajude a julgar as informações necessárias, não ter um overload, né? Não nos enchermos de informação desnecessária, sabermos aquilo que é relevante para tomar a decisão e, efetivamente, como seres humanos que são capazes de fazer isso, tomar uma decisão. As ferramentas vão apoiar, cada vez contribuir mais para que a tomada de decisão seja mais inteligente, para que a tomada de decisão seja construída em cima de dados, em cima de fatos e seja uma tomada de decisão até mesmo facilitada, e inclusive usando inteligência artificial para escolher qual cenário melhor deve ser o escolhido, mas ainda assim aqui a habilidade humana de avaliar informações incompletas, de sentir o que está acontecendo no time, de sentir qual é o clima na empresa, ainda são fundamentais e continuarão a ser fundamentais para que o processo de tomada de decisão seja cada vez melhor e a sua empresa, o seu negócio continue crescendo na direção certa. Tá bem? E a gente fala de tecnologia, a gente fala de esse boom de informação, a gente precisa falar de foco. Você não está perdendo o seu foco porque a sua performance é ruim ou você não tem capacidade mais de entregar os resultados necessários. Não é isso. A gente percebe cada vez mais um design organizacional e um design de mundo que atrapalha cada vez mais o nosso foco. Nós já falamos aqui nesse canal o quanto algoritmos, o quanto as redes sociais, o quanto esse mundo tecnológico impacta a nossa forma ou a nossa capacidade de conseguir, né, se concentrar em atividades que exigem uma concentração, um foco mais profundo. Acho que é um bom exemplo para trazer no início desse vídeo aqui é o exemplo da leitura, a leitura de um livro normal, papel na sua mão, comparado com o feed, né, das redes sociais que tem vídeos que a cada 10 segundos fazem você rir, fazem você se impressionar, dão um susto em você e ativam áreas do seu cérebro que liberam aquela dopamina, como a gente já falou, né? A dopamina acaba sendo liberada até mesmo antes do efeito do vídeo, porque o cérebro já está esperando aquela reação boa. Então é um looping contínuo de feedback, dessa constante excitação em cima da rede social, do algoritmo, mas que é um grande problema para o nosso cérebro, um problema que vem sendo agora percebido cada vez mais nos números, nos indicadores, quando se trata de foco e de concentração. E esse também é um problema no nosso ambiente de trabalho, é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. A Active Track publicou agora, no início de 2026, um relatório chamado State of the Workplace,
E eles analisaram mais de 450 milhões de horas de trabalho, são mais de são centenas de milhares de profissionais em mais de 1.000 organizações ao longo dos 3 últimos anos. A última vez que eles tinham feito essa pesquisa foi em 2023, eles fizeram uma nova agora em 2026. E o número que resume tudo: a sessão média de foco do profissional em 2026 é de apenas 13 minutos e 7 segundos. É uma queda de 9% desde a última medição em 2023, e o menor indicador, o menor número que a humanidade já teve desde que esse tipo de dado começou a ser medido. Então o nosso foco está passando por um momento muito crítico. O que é interessante trazer junto com o dado, e o relatório fala sobre isso, é que a produtividade geral, produtividade organizacional subiu no mesmo período, subiu 5%. Ou seja, não é uma questão de entrega. Os profissionais estão entregando mais, as empresas estão atingindo seus objetivos e tendo as suas entregas. Mas o tempo do foco profundo do profissional em si, ele está caindo, e está caindo consideravelmente. A gente percebe isso, como eu falei, como um problema de design organizacional, porque cada vez mais a gente percebe que o ambiente corporativo exige essa urgência, onde foco e concentração, né, para deep work, né, um trabalho profundo, acabam não combinando mais o tempo todo. A gente tem reuniões o tempo todo enchendo o calendário, a gente tem aquela chamada, né, para uma ligaçãozinha rápida de 5 minutos, a gente tem alguém que consegue nos ligar a qualquer momento, consegue nos colocar em reuniões a qualquer momento, o chat do time, o chat corporativo, as notificações, os e-mails, tudo acontecendo o tempo todo. E aí o que acontece? A gente acaba aumentando até mesmo o nosso espaço de trabalho, né? Nossa tela aumenta, a gente usa 2 monitores, 3 monitores, a tela super, grande na nossa frente para conseguir ver várias coisas ao mesmo tempo. Mas, e também como a gente já conversou aqui no canal, não é possível biologicamente para o cérebro humano se concentrar em mais de uma atividade ao mesmo tempo. Você pode fazer, fingir que está conseguindo colocar o seu foco em mais de uma coisa, mas biologicamente o seu cérebro não consegue. Isso é uma questão que é muito relevante você entender, porque o nosso cérebro ele foi moldado ao longo do tempo para concentrar em algo, fazer aquilo, finalizar e ir para a próxima atividade. Todas as janelas que você abre de comunicação, de informação, a comunicação aqui, enquanto escuta alguém na reunião ali, tudo isso faz com que o seu cérebro fique muito mais cansado. E aí aquela sensação ao final do dia de que a gente fez muitas coisas, mas não conseguiu realizar o que esperava daquele dia, que o dia foi cansativo, que o dia foi longo e na verdade você não fez tantas coisas assim quanto você esperava, é justamente por causa disso, é porque o seu cérebro não está conseguindo lidar com todas aquelas informações chegando até ele ao mesmo tempo. A conclusão desse relatório ela é muito direta e, como eu disse, muito relevante. O foco ele não é uma questão de disciplina individual, mas uma questão de design organizacional. Né? O resultado corporativo, obviamente, como tem multitask, como tem pressão, a produtividade não está deixando de subir e não vai deixar de subir. Mas a gente precisa começar a falar sobre como a gente desenvolve, como a gente desenha o nosso ambiente de trabalho, remoto ou presencial ou híbrido, para que as pessoas que precisam ter aquele momento de concentração, como os trabalhadores do conhecimento que precisam ter aquele foco, aquela concentração, como, por exemplo, desenvolvedores de software, eles tenham e a gente possa respeitar esse momento de foco para ter resultados melhores. Então, não mais resultados, não mais produção apenas, mas produção de qualidade, produção que seja superior, em geral, ao que o mercado, o seu concorrente está fazendo. Para isso, você precisa de profissionais que se concentram em dar o seu melhor. Quando o profissional perde o foco, isso aqui é uma questão muito interessante, né? O grande problema é o retorno à concentração e tudo aquilo que o cérebro perde. Então, você estava concentrado numa atividade, vamos supor que você ficou os 13 minutos que a pesquisa fala, alguém te interrompe, o tempo para voltar naquela conexão com a atividade, ele é muito grande, ele gera uma perda de energia cerebral mesmo, muito grande, que faz você, como eu disse, se sentir cansado depois de uma tarefa que talvez nem foi tão exigente assim. E a pergunta que eu quero fazer aqui, a reflexão que eu quero te convidar a fazer em cima disso é: como você vem lidando, trazendo esse assunto, discutindo, vamos dizer assim, para dentro do seu time, para dentro da sua empresa? Eu já trabalhei em diferentes times onde até mesmo houveram bloqueios para alguns momentos do dia ou da semana não ter marcação de reunião para que as pessoas que precisam de foco contínuo pudessem ter o seu foco. Algumas empresas têm políticas de reuniões e regras
né, de engajamento das pessoas ao longo do dia muito bem definidas. Mas eu quero fazer reflexão de como vem sendo no seu ambiente de trabalho. E se você tiver a chance de influenciar, se você está numa posição que você pode trazer isso para debate, que você o faça. Porque quanto mais o foco aumenta, não é apenas a produtividade empresarial, não é apenas os resultados que aumentam, mas a sua capacidade de se desenvolver com a tarefa que você está executando. O livro Flow, do Mihai, ele fala muito sobre isso, né, sobre aquele momento em que você se conecta com a atividade de maneira tão profunda, que tudo começa a fluir muito mais rápido, as coisas vão acontecendo, você se sente desafiado, mas ao mesmo tempo progredindo, e você se desenvolve muito mais por conta daquele momento de concentração, aquele momento de flow na atividade. Mas isso precisa acontecer, você precisa ter os momentos de concentração, você precisa ter os momentos que você consegue ficar esperançosamente por mais de 13 minutos em cima de uma única atividade. Tá bem? Com isso, a gente conclui aqui o nosso episódio de hoje, a nossa conversa. Espero que você tenha gostado. Você espera que você tenha tido uma boa reflexão junto comigo sobre o que conversamos aqui hoje e que essas discussões possam ter inspirado a sua carreira, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bem? Te vejo no próximo episódio. Até mais.